Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast quinzenal dedicado a falar de música, sempre de música. Produzido diretamente da minha casa, morrendo de saudades de todo aquele primor técnico do estúdio Ori Music Lab e contando também com a parceria da distribuidora Trattori e da rádio online Dublab Brasil. Na Dublab você pode ouvir os episódios inéditos sempre às segundas-feiras, 3 da tarde, ou acessar qualquer um dos antigos na aba do programa no www.dublab.com.br. E podcast quinzenal também tira férias, e depois desse horripilante 2020, chegou dezembro e tava todo mundo até a tampa já de informação, achei melhor dar esse descanso e voltar agora no meio de janeiro. Ainda assim, a produção musical não parou, teve muita gente fazendo muita coisa boa. Inacreditável que com tão pouca ajuda, tão pouco investimento e incentivo, o setor cultural sempre dá um jeito de sobreviver e transpor as dificuldades. 2020 não foi diferente. Então, episódio 33, para falar do que rolou nesse ano horroroso de 2020, convidei o jornalista Alexandre Matias, que, entre outras coisas, é responsável pelo site Trabalho Sujo, que está há 25 anos no ar falando de cultura. Só para vocês se situarem na timeline do papo, o programa foi gravado em dezembro. Então, esse ano é 2020, o ano passado é 2019, eu acho que vocês vão entender. Bora lá? Salve, salve, Alexandre Matias. Grande, Thiago. Prazer enorme. Quer dizer que eu virei figura recorrente aqui no final de ano, no Sabe Som? Você é o primeiro convidado recorrente. Aliás, bicho, eu tô achando estranhíssimo, né? Porque depois de muito tempo é o primeiro tete-a-tete. Presencial, Cheio de álcool gel e caralhos A4. Tamo aqui gravando. É muito louco, né? Porque eu ia falar assim, primeiro do ano, né? O primeiro do ano pandêmico, né? Virou o ano pandêmico, né? Que começou, né, no dia 13 de março, né? Uma sexta-feira 13, né? Quem diria. Pois é. E aí estamos de volta aqui entendendo como é que faz a vida aqui desse jeito aí no meio da pandemia. E, mano, inevitável, né? Chegar no final de ano e ter listinha e top isso, top aquilo. E, curiosamente, também tem uma relação com o assunto que eu te chamei pela primeira vez aqui, que é a coisa da música boa, o que é música boa, o que é ruim, o que é bom. E totalmente, né? As listas, elas são totalmente afetivas, né? Sim. Elas não têm nenhum valor comparativo, absolutamente nada, né? Tanto que, assim, eu não gosto de ranking. Lista é massa. Mas eu prefiro que a lista seja em ordem alfabética do que ranking, porque é muito difícil comparar a coisa, né? Eu não sei nem se é saudável, na real. Não, entra nessa e, assim, eu gosto de fazer lista desde sempre. Primeiro, essa coisa subjetiva. Eu já entendi que é o que fez bem pra mim, o que funcionou pra mim. Então, não quero convencer ninguém que o disco que foi o melhor disco do ano, para mim, é o melhor disco do ano e ponto final. Mas, ao mesmo tempo, né, a quantidade de coisas que vão sendo lançadas, né, e você vai virar para gêneros, nichos específicos, cara. E, ao mesmo tempo, eu tenho um lado aí, não só no que diz respeito a listas, mas todo o meu trabalho, eu brinco que o Trabalho Sujo é um meu repositório de memória. Então, putz, o que aconteceu mesmo em 2016? Eu vou lá e tá lá. Então, tem essa coisa de, tipo, às vezes eu pego os melhores discos de 2012. Eu falo, caralho, cara, quem eu era nessa época, como eu era uma pessoa completamente diferente, eu, tipo, não tenho disco tal, que eu só fui escutar 2 anos depois. Enfim, é meio normal isso. E, mano, nesse ano totalmente atípico, inevitável a gente passar pelo corona, né? Claro. E o estrago que fez, porque o mundo da música, o lançamento de disco é só uma parte do que acontece, né? Com certeza. Inclusive, eu acho que muita coisa vai fazer sentido depois que vai pra rua, né? As coisas, inclusive, melhoram, né? Eu falo por experiência própria, né? A gente tem muito disco gravado que, assim, junta, vai lá, grava e aí depois vai resolvendo a coisa, né? Vai consertando o carro com o carro andando, né?
E aquilo ali vai ficando melhor e tal, vai ficando mais apurado, mais azeitado. Então a gente não viu isso, né? Não teve essa oportunidade dos discos crescerem com a performance dos artistas, né? E com a recepção do público, né? Porque do mesmo jeito que você está falando que o músico acaba azeitando, o público também vai azeitando isso e às vezes descobre coisas que nem o artista sabe. Tem uma música que a banda fala, essa música é ok, mas bate no público de um jeito e às vezes nem é que o público gosta. Às vezes é a conjuntura, o contexto. Num determinado contexto que não tinha nada a ver com o que rolou quando foi gravado, mas aí agora, e é uma característica já falando, mas não sei se a gente vai falar disso agora, mas enfim. Muitos dos discos que foram lançados esse ano, o teu inclusive, foram gravados em 2019, mas de alguma forma ecoam os sentimentos que a gente atravessou nesse 2020. Depois que a tragédia já rolou, aí é fácil vir um monte de previsão e premonição e o cacete, né? Uhum. Mas a gente já estava vindo num 2019 estranho, né? Já vinha num fluxo estranho, assim, aquela coisa meio, aquela carreta desgovernada descendo a Serra de Santos, né? Uhum. E uma coisa que eu particularmente me atentei e fiquei um pouco apreensivo foi que, justamente, em 2019 eu estava vendo eu e os meus amigos mais próximos, que a gente que sempre produziu muita coisa junto, cada um para um lado e todo mundo sozinho. Total. No final do ano passado, rolou esse papo com o Lucas Santana, Uhum. que fez um disco de voz e violão. Uhum. O Kiko estava fazendo o disco dele de voz e violão. Eu estava gravando um disco de saxofone solo. Cabral fazendo um disco eletrônico em casa sozinho. Jussara fazendo um disco dela solo. Parecia que, assim, tava naquele momento que isso até foi uma frase que eu falei no papo com o Lucas, que é: em caso de emergência, coloca a máscara primeiro em você, depois no amiguinho, né? Uhum. Então parecia que era um pouco isso que estava acontecendo. Tinha um certo prenúncio. Mas, de novo, é fácil falar isso depois que, Claro. né, a tragédia já aconteceu. Mas não deixa de ser um dado interessante, né? Não, com certeza. E, assim, tudo bem. É fácil dizer que depois que tudo aconteceu, a gente pode falar, o artista teve uma visão, mas eu realmente acredito nisso, que quem está sintonizado com a arte está captando as coisas que estão no ar, que estão meio... que a gente acha que tem essa noção. E, assim, é inevitável, né? Por mais que a gente esteja numa fase agora que parece que nada aconteceu, né? As pessoas estão na rua, todo mundo indo para a festa de Natal, viajando no final de Ano Novo, mas que quando tudo parou ali no meio de março, todo mundo parou e pensou assim, cara, a gente estava precisando parar. Porque era isso, essa metáfora da carreta desgovernada descendo a ladeira era o ano que a gente está vivendo. Não que final de 2020, especificamente esse mês de dezembro, parece que a gente voltou exatamente no ponto que a gente estava. Uhum. Né? Mas tinha essa coisa assim, puta, não dá esse tanto de coisa, essa velocidade toda, essa pressão. E aí, aos poucos, você citou exemplos que estão mais próximos de você, Sim. mas isso aconteceu no exterior, isso aconteceu com artistas de outros gêneros musicais, de outras turmas, todo mundo pensando assim, cara, não dá. Alguma coisa a gente tem que fazer porque eu não preciso... E aí tem outra coisa também, né? Que tem essa coisa da tensão, da pressão e tal, mas ao mesmo tempo essa coisa voltar-se só para o mercado, e especificamente para essa coisa do algoritmo, sabe? Uhum. Então vou fazer uma música que a introdução não pode ter mais de 10 segundos, porque senão o cara pula. Sim. Ou eu vou fazer uma música sobre um determinado tema porque vai engajar mais. Né? Eu vou chamar o fulano, muito essa cultura do feat, né? Que já Sim. tem aí uns 2 Sim. anos, tipo, eu nem gosto tanto de determinado artista, mas se eu conseguir trazer ele para tocar comigo, ele agrega, né? Quer dizer, cultura do feat, porque agora tem esse nome, né? É. Mas, assim, a gente tem na história, inclusive, discos clássicos que são discos de feat, né? Caetano Claro. e Chico, por exemplo, Sim, né? sim, Que era isso, era caça-niquelagem de gravadora, né? total. Põe 2 artistas massa junto cantando só sucesso, que a coisa vai... Não tem como dar ruim, né? Claro, a diferença é que agora os artistas estão puxando isso. A gente não tem mais as gravadoras mandando como mandavam, quer dizer, elas continuam aí, só com outro foco. E aí o artista começa a se ligar, putz, eu faço aqui um som mais voz e violão, mas se eu chamar um cara do rap? Eu faço um som meio dance, mas se eu chamar um cara do samba? E isso é legal, sabe? Eu não acho que seja uma merda. Só que vira uma obrigação.
vira uma regra, saca? Sim. Vira uma coisa que, tipo, se eu não tiver convidado no disco, sabe? Então eu acho que tudo isso que a gente vê, os discos que a gente ouviu em 2020, principalmente os que foram gravados antes da pandemia, tiveram poucos discos gravados depois, mas eles já estavam sinalizando para esse lado, saca? Que tipo, não, a gente precisa mudar alguma coisa. Eu nem sei se era consciente, eu acredito que não. Eu acredito que era muito mais a coisa, pô, preciso fazer essa coisa aqui do jeito que eu quero, porque aqui, né, esses exemplos todos que você citou da tua turma, aqui eu tenho 100% de controle, saca? Eu acho que foi isso que a gente viu nesse ano. Cara, e aí no meio dessa maluquice toda, perdemos figuras importantíssimas. Foda, né? foda, assim. Eu perdi... Cara, tem 3 pessoas que se foram esse ano, 2 de Covid, uma não, que influenciaram demais tudo que eu conheço, né? Minha base musical. Que no meu caso, o Aldir Blanc foi o primeiro letrista por quem eu me encantei na vida, e aí a partir daí começa toda essa relação que eu tenho com a canção, esse olhar com a canção que não é uma coisa tão comum para instrumentista, né? Uhum. Mas foi ali ouvindo Bêbado Equilibrista da gravação da Elis, Sim. depois descobrindo o João Bosco, aí descobrindo que tinha esse cara que fazia aquelas letras, aqueles discos e tal, que começou a minha ligação. O Birani, do Fundo de Quintal, Claro. que a gente fala muito pouco disso, mas é um cara genial, um inventor mesmo, né? Eu acho que a gente não coloca o samba no devido lugar aqui no Brasil. Uhum. Acho que especialmente aqui em São Paulo, a gente tem uma proximidade com tudo que está de fora muito grande, né? Enfim, também não, o assunto não é esse, mas tem toda uma genialidade do Birani de sacar, de pegar um instrumento, alterar a forma com que o instrumento é tocado, entender que aquilo é um instrumento novo e criar um jeito novo de tocar esse negócio, né? Não é pouca coisa. E esse som do repique de mão, que é muito característico, que é essa criação do Birani, é esse som muito característico do Fundo de Quintal e de tudo que o Fundo de Quintal fez também, né? Porque antes do Fundo lançar o primeiro disco ali nos anos 80, já vinha trabalhando como banda base, já vinha gravando os discos da Beth Carvalho, esse som já estava presente ali, já estava virando que uma espécie de som oficial do samba, né? E essa sonoridade, essa instrumentação, esse jeito de tocar mais repicado, ele veio desembocar em tudo que aconteceu depois nos anos 90, com os grupos de pagode e tal. Todo grupo tinha o seu repique de mão e tal. Acho que é uma contribuição muito fundamental, é uma transformação muito grande dentro do samba, dentro da música brasileira, né? Para não falar assim, parecendo que é uma coisa só nichada, né? Sim. E aí, voltando pro Tony Allen, né? Que aí eu tive uma relação mais estreita mesmo, né? De uma troca mais intensa. E que, bom, para mim é um cara importantíssimo, tanto como influência musical e também pela generosidade, né? De abrir portas. Eu ia tocar exatamente nesse ponto. Assim, curioso você citar esses 3 nomes, claro que tem o teu vínculo pessoal com ele, mas são 3 pessoas que vão para além da música, né? São 3 pessoas que são como se fossem chefes de família, uma coisa tipo, chega aí, fica em casa, tá de boa, saca? O Birani, um cara super querido, Tony Allen, um cara que você chegava, ele te deixava numa boa. Mesma coisa o Aldir, né? O Aldir, muito mais do que um letrista, e ele é um dos maiores letristas da história do Brasil, ele é uma entidade do samba, né? É um cara ali que, tipo, exala as coisas. Eu acho triste ver isso, mas por outro lado tem uma certa, pode dizer, uma certa justiça aí da própria da grana que está beneficiando os músicos ter sido batizada com o nome dele, saca? Sim. É uma coisa que com certeza muita gente deve ter ouvido falar no nome do Aldir Blanc pela primeira vez por conta disso, né? Então é um legado triste, mas ao mesmo tempo vamos esperar que mais gente, porque não caia nessa coisa, por exemplo, da Lei Rouanet, de simplesmente virar um nome, né, que as pessoas nem sabem quem é o Rouanet original. Eu acho que isso já está acontecendo. Mas isso foram só 3, né? Se a gente vai puxar a lista dos mortos desse ano, só para falar de música, cara,
E não precisa nem ir para o gringo, né? Que eu estava comentando antes da gente começar a gravar. O primeiro morto de 2020 foi o Neil Peart, baterista do Rush, que é uma entidade na história do rock. E aí você vai pegar, tem vários nomes, né? O Andy Gill, do Gang of Four, que inclusive muita gente acha que ele pegou o Covid na China, que ele fez show na China em novembro. Mas aí você puxa Moraes Moreira, Renato Barros, Sérgio Ricardo. Cara, é triste, assim. Você pensar, por exemplo, saindo da música, a Argentina perdeu o Quino e o Maradona, cara. Cara, é tipo você quebrar as pernas de um país, cara. É muito. Sabe, eu fico imaginando. Nossa, saca? A gente não não tem personagens tão importantes para a cultura brasileira. Quebrar as duas pernas. Pois é, cara. Tipo, por mais que a gente tenha, sabe, Pelé não tem o que falar, né, cara? Mas, tipo, se o Pelé morre hoje, você não tem um equivalente ao Quino, saca? Tipo, sei lá, quem era o equivalente ao Quino era o Enfio, que já morreu. Mas, ao mesmo tempo, sabe? É muito triste tudo isso, cara. É muito triste. Sei lá, e me dá um bode muito grande essa coisa da gente se acostumar com a ideia da morte. Porque eu acho que, por outro lado, a gente tem que... Uma das coisas boas, e vou botar 1000 aspas nesse boa, é que a gente vai perdendo um pouco dessa coisa que a morte é algo... saca? Tipo, a morte faz parte da vida, saca? Só que a gente tá aprendendo isso de um jeito muito trágico, né? De, tipo, às vezes até pensar que as pessoas... tudo bem, morreu fulano, saca? Mas é foda, assim, você começa a levantar quem morreu esse ano, cara. E, assim, o mais triste ainda é que, tipo, isso não parou, né? Parece que não, mas tá aí. Matias, aí nessa, estamos aqui nesse ano estranhíssimo, atípico, perdendo ídolos, né? E ainda nessa falta de vida, né? Eu toda vez que eu vou dar entrevista, vou gravar programa, não sei o que, depois eu tenho que mandar mensagem pedindo desculpa para os meus alunos, que estou dando aula particular, porque toda vez eu vou falar assim, esse ano eu não fiz nada, esse ano eu não tô fazendo nada, tô dando aula, bicho, tô aqui, tô com um monte de aluno, tem coisa que tá acontecendo também. Mas essa falta de palco é uma coisa muito triste mesmo, né? Nossa, meu, nem fala, cara. E já comentei isso algumas vezes. Muita gente fala que, olha, só sobre o olhar econômico, né, dessa falta de palco. Os artistas estão sem fonte de renda. Claro, né? Não só os músicos, enfim, todo mundo que tinha que se apresentar ao vivo, né? E não só se apresentar, né? A gente faz festa, a gente faz curso, enfim. Mas eu acho que tem uma coisa especificamente em relação à música, que é essa energia que é trocada durante continuamente, né? Não é uma coisa que você faz um show a cada 2 meses, saca? Todos os artistas têm ali, semanalmente, estão fazendo show direto de uma hora para outra. Não é simplesmente perdi a fonte de renda. Perdi uma troca química, espiritual, energética com a minha banda, com a minha produção, com o público. E sei lá, até inverto aqui os papéis para te fazer essa pergunta, como é que tu lidou com isso, né? Porque eu lembro quando tu fez a tua primeira live lá com o Metá na casa de Francisca, a gente até comentou isso e você falou assim, foi bom ter tocado, mas não tinha público, né? E essa coisa de live, por mais legal que seja, né? Eu acho que é uma outra coisa, não é show. Por isso eu acho, inclusive, o que o Rubens está fazendo ali na casa de Francisca é muito legal, porque tem esse aspecto cinematográfico. Mas é isso, o artista acaba de tocar a música, a minha... E acredito que todo mundo que está assistindo, a motivação natural é aplaudir, saca? Levantar e, nossa, que foda. Por mais que você esteja assistindo com alguém, mas não é a mesma coisa. Eu fico imaginando pro músico, como é que é isso? Cara, é horrível. É horrível até porque, assim, as palmas, nem que sejam por educação, a gente sabe que elas vão vir, né? A gente sabe que vai ter. Então, assim, aqueles 5 segundos de pausa entre... Né, aqueles 5 segundos de palma é a conta da gente dar uma ajeitada na calça, trocar de instrumento, sabe? Dar uma mexida no ombro e tal. E que, cara, fazer isso em silêncio, cara, parece ir pra Bahia de busão, cara. Pra praia de tênis. Puta merda. Você fica ali, cara, parece uma eternidade. O tempo de você abaixar e trocar de instrumento, por exemplo, é um negócio horrível. Que louco. E quanto tempo você estava quarentenado até fazer essa primeira? Foram 6 meses? Eu tava 7 meses em casa. 7 meses. E nesses 7 meses sem subir num palco. Como é que você sentiu alguma coisa fisicamente? Tipo,
Sabe, alguma coisa que não é simplesmente racional, assim. Cara, eu vou te falar, ó. Então, eu vou me deixar ser entrevistado aqui um pouquinho aqui. Vai entrevistar jornalista, dá isso. Puta, era o que faltava, né? Eu tenho um podcast pra eu ficar falando das minhas coisas aqui, né? Pronto. Mas assim, na casa de Francisca foi massa, porque ainda tinha uma coisa um pouco mais performática, né? Tinham cenários inusitados, a gente se locomovia, saía da cozinha, vai pro salão, vai pro corredor, volta, não sei o quê. Então tinha um pouco assim uma coisa de performance e uma consciência maior de que a gente estava fazendo um filme. Uhum. Então acho que foi um pouco mais tranquilo nesse sentido, saca? Depois, na semana seguinte, quando a gente foi fazer a live no Sesc, aí foi esquisito, cara. Porque aí a gente subiu no palco e a hora que... Cara, eu lembro, assim, a sensação que me bateu um gelo, assim, um frio na barriga, assim. A hora que o Kiko começou a tocar, eu falei assim, mano, por que estamos nós três virados pra frente da plateia vazia? Por que a gente não tá virado um pro outro? Por que a gente não pensou nisso antes? Que loucura. E aí eu falei, caralho, mano, agora a gente vai ter que fazer um show inteiro virado pra plateia vazia. Que aflição, cara. E onde, né? Não é qualquer lugar. Vocês tocaram no Teatro do Sesc Pompeia. Entendeu? Então, assim, tem uma coisa que dificulta um pouco a execução, dificulta um pouco a performance, porque, por exemplo, o tipo de improvisação que a gente faz no Metá, que não é essa improvisação mais corriqueira, jazzística, dentro de forma, com compassos contados e tal. E a gente está trabalhando menos pensando no número total de compassos, mas mais pensando numa construção, pensando em dinâmica. Sim. E deixando a coisa acontecer. É muito mais difícil sem público, porque você não tem resposta. A troca de Então, energia por exemplo, mesmo, né? a gente fazer no final da live o Obainá, que tem um solo grande de saxofone, pra mim aquilo ali é uma tortura, é um tormento, porque... E é isso, parece que tá interminável, porque tem uma coisa ali de você usar frases repetitivas e você ficar tocando e tocando e tocando alguma coisa ali que faz sentido no transe com outras pessoas. Se eu tô de olho fechado e eu dou uma abridinha assim, aí eu vejo que tá todo mundo dançando e aquilo faz sentido de você estender um pouco mais, entendeu? Então, quando volta e ele tá só nós três, fica muito sem parâmetro, é muito difícil fazer isso. Não, eu imagino que isso aconteça também indo para outra música de vocês, por exemplo, o Bacossô, que é uma música mais mais tranquila. Pois é, mas entra. É isso, né? Porque é uma música que não tem essa troca e aí eu imagino que aí sim a música vai durar meia hora, né? Uma música que normalmente tem 10 minutos, né? Não, acho que é o contrário. E é engraçado isso, de meia hora porque, psicologicamente, exemplo, porque não tem público. Então, é engraçado isso, porque na live na casa de Francisca, tiveram alguns momentos ali que na hora, é isso, quando você começa uma música partindo de um improviso, partindo de uma construção de dinâmica, que é como começou a live, parecia uma coisa muito longa ali. E aí depois, a gente se falando, os três conversando, falou assim, puta, o começo foi longo, né? Nossa, mano, eu falei assim, o cara não vai parar? Eu falei assim, não, eu tava esperando você parar, mas eu achei que você ia puxar, e não sei o quê. E assim, deu uma sensação de que foram, assim, uns 5 minutos de nada acontecendo. Que loucura. Aí no dia seguinte, revendo o negócio, falou assim, cara, não deu 40 segundos, foi rapidaço o negócio. Que loucura. Porque é isso que não tem essa troca, entendeu? Não tem isso. E aí, bom, já que você puxou esse assunto, e agora eu estou falando de mim aqui no meu próprio programa, tô tipo o Jô Soares me entrevistando aqui no meu próprio podcast. Essa interação com o público, ela é fundamental porque, por exemplo, alguns discos que eu lancei, os meus solos instrumentais, eu fui surpreendido ao vivo por ver o impacto que certas músicas tinham, positivo e negativamente. De ver, falar assim, olha, essa música que eu achei que era a música que todo mundo ia curtir foi normal, e essa música foi a música que bateu, que é a música que todo mundo curtiu. Então, assim,
A gente usa isso de parâmetro. Claro, com O certeza. tempo inteiro. Então, você lançar um disco numa pandemia e você não ter esse retorno, você não sabe o que é que tá acontecendo. A não ser que, assim, as pessoas sejam todas muito específicas, de postar músicas específicas, né? Falar, eu gostei dessa música, ou te dar esse feedback, você não sabe o que tá acontecendo com a sua própria produção. Total. Mano, e aí voltando um pouquinho no assunto, a coisa do comfort music, né? Aham. Nesse ano mais difícil, cheio de desafio profissional, pessoal, para todo mundo, pesquisar, estar atento à novidade, tá, é uma coisa que demanda uma certa energia, né? Então acabou que todo mundo se voltou um pouco mais para esse porto seguro, assim, né? Para essa zona de conforto, talvez. Eu mesmo acabei fazendo isso, né? Tanto que a ideia original desse programa de hoje era de falar com pessoas aleatórias e tal. E eu fui sacando isso, que falando com as pessoas, todo mundo falou, bicho, e aí, o que você ouviu de novidade esse ano? Nada, fiquei ouvindo Gal Costa, sabe? E aí, você? Nada, eu tô aqui ouvindo Beatles, cara, puta, redescobriu o Sgt. Pepper, se fuder. Precisa ver uma pandemia pra isso? Porra, bicho, então eu falei, vamos ter que apelar aí pros camaradas, pros profissionais. Cara, eu achei engraçado que eu vi aquela listinha ali do Spotify, das músicas mais tocadas e tal. E, cara, em dezembro, a hora que eu vi a quantidade de vezes que eu escutei o Dreams, eu olhei aquilo e falei, isso tá certo? Isso não tá certo? Não, eu não ouvi tanto Dreams, assim. do Fleetwood Mac, que viralizou depois que o cara apareceu tomando suco de uva e descendo de skate sem máscara nos Estados Unidos durante a pandemia. Cara, é uma doideira, né? Que Isso é a essência da comfort food, exatamente. Eu acho que o motivo desse viral ter bombado foi exatamente isso, porque não era só a comfort food, né? Era um cara andando de skate sem máscara, tomando suco, como se a vida tivesse normal. E a gente tá tão louco, né, que a música viralizou-se com essa coisa do que good vibes e que coisa linda e tal. Cara, alguém parou pra prestar atenção nessa letra? É uma letra de... Que é a mina falando, de novo você, de novo com essa porra desse papinho vindo pra cima de mim. Um disco... Não, é um disco que são 3 divórcios. São 3 divórcios. Tudo errado. A banda eram 2 casais e o baterista, e até o baterista se separou na época. É uma merda gigantesca. Uma música maravilhosa, como várias outras do disco incrível, mas também é muito sintomático disso acontecer em 2020. A gente tá achando good vibe, uma letra que é sobre um pé na bunda. Pior do que um pé na bunda, fica na sua. O trovão sempre acontece antes da chuva. Bicho. Não, e é isso, né? Players only happy when they're playing, né? Tipo assim, os jogadores só ficam felizes enquanto eles estão fazendo o joguinho deles ali, né? E aí play em inglês, né? Play os músicos, né? Os agentes, todo mundo. Ninguém tá conseguindo fazer nada. Cara. Mas isso. E deve estar rolando aí lista de tops lives aí também, né? Que eu acho que entrou. E, cara, muito louco isso, né? Porque, por exemplo, você falou do meu disco. O meu disco, na minha cabeça, ele não faz parte desse ano. Tem esse grande ano pandêmico que começa ali logo depois do carnaval. O carnaval desse ano parece que foi há uns 10 anos atrás. Total. E aí entramos nessa categoria também, né? De lives, que é uma outra coisa, não é show, não é... Sim. Eu confesso que vi pouquíssimas, me interessei pouquíssimo. E assim, não falo isso pelo demérito de achar que é um negócio ruim, cagado. Me interessei pouquíssimo pela aflição que me dá como músico, como um artista. E especialmente como um cara de palco, porque tem isso. Tem gente que é cara de estúdio, tem cara que é o cara da trilha, que trabalha em casa, não sei o quê. Eu sou um cara de palco. Sim. Então, assim, a aflição de ficar vendo essa coisa pela metade é uma coisa que me pega, né? Mas rolou, né? E assim, de um jeito ou de outro, eu acho que foi o Caetano, né? Sempre ele que acabou fazendo meio que
a função, né, do grande pai, né? Total, total. Mas antes de falar de live, eu queria voltar para essa coisa da comfort food, né? Porque, sim, foi um dos... E aí acho que... Pô, mas mais comfort food que o Caetano? Não, sim, né? Porque a questão do Caetano era muito mais uma coisa da live, né? Porque com certeza muita gente ficou escutando o Caetano, e, enfim, toda a demora que ele teve para fazer a live, muita gente pilhando. E eu não gostei dessa última que ele fez agora, eu achei... Não propriamente meia boca, mas tipo, eu não entrei na vibe que as pessoas entraram. A primeira eu achei muito boa, mesmo com a polêmica do prato e faca, bobagem, né? Bobagem, enfim, né? Não é propriamente uma bobagem, a merda que deu, né? Não vou entrar nisso. Mas eu acho que tem essa questão da comfort food mais do que isso, né? Que é uma coisa, por mais que já tenha sido falado muito, não custa reforçar, que é, se não tem cultura, se não tem arte, esse TED ia ser muito pior, né? Então, assim, eu lembro que eu vi, acho que em junho, uma pesquisa na Inglaterra, falando assim, quais são as profissões mais essenciais na época da pandemia. Então, primeiro era médico, depois entregador, depois tal coisa. E quais são as menos? E a primeira era artista. E, tipo, se liga, rapaz, se não tivesse arte, você ia estar batendo com a cabeça na parede. Você já teria matado a tua família. Então, eu acho que esse lance da comfort food, ela vai para esse lugar que, tipo, pelo menos você consegue... encontrei... Da comfort music, né? Não da comfort food. Encontrei um lugar onde eu consigo ficar numa boa. Mas, ao contrário da maioria das pessoas, eu, naturalmente, isso aí, não só profissionalmente, mas é uma coisa que eu sempre tive, desde moleque, eu sempre caço novidade. Eu tô ali procurando o tempo todo, e na hora que eu entendi o que tinha acontecido, e agora? Tipo, e aí não só falando de música brasileira. A Dua Lipa tá com um disco foda pra sair, e agora? A mulher, de uma hora... Será que ela vai segurar esse disco para 2021? A Fiona Apple, por exemplo, estava, acho que 8 anos sem gravar, anunciou ano passado que ia lançar um disco novo, os fãs dela ficaram super empolgados, vou lançar no segundo semestre do ano que vem, e na hora que aconteceu, ela falou, não, vou lançar agora. Só que esse movimento, eu achei muito, sabe... Tive essa curiosidade específica com isso, sabe? Como é que os artistas estão lidando com isso? Como é que, não tem show, e agora? Faz clipe, faz live, faz bate-papo com os fãs. E eu estava muito curioso para ver isso, né? Porque eu sabia de vários discos que já estavam prontos, que estavam para sair, vim acompanhando a história do disco novo da Letrux, ou o disco do Pedro Pastorisco, por exemplo, eu estou trabalhando com ele, então tinha essa expectativa, beleza, tem esses discos já estão prontos, mas ao mesmo tempo, quais discos foram feitos durante a quarentena? A gente não ouviu esses discos ainda, eles ainda estão sendo feitos, e sei lá, muita história, saca? Muito artista completamente perdido e se arriscando, que eu acho que, de novo, aspas, 1000 aspas no lado bom. Mas é isso, a gente estava trabalhando de um jeito que era tudo pensado no mercado. Então, não vou lançar agora, porque o fulano também vai lançar, vai ser mais ou menos na mesma... Tipo, agora, saindo de música, e eu fiz essa lista há pouco tempo, e eu fiquei muito surpreso, eu acho que a gente vai começar a ver isso na música, principalmente no ano que vem, quando eu fui fazer a lista de melhores filmes do ano. E qual a minha surpresa? Que a gente está vivendo em 2020 aquele mundo perfeito em que não existem blockbusters. O único blockbuster que foi lançado esse ano foi o Tenet, do Christopher Nolan, que quis porque quis, foi lá, peitou, lançou no cinema, mas você vai ver os melhores filmes do ano, são filmes de arte. São filmes menores, filmes que a atuação é mais importante, que o roteiro é mais importante, que não tem efeito especial. A Disney virou e falou, não, segura tudo. A Disney tá num puta dilema, porque eles estão com um monte de lançamento e os cinemas não vão abrir. O jeito vai ser lançar no streaming. Saca? E eu acho que a gente vai começar a ver isso com música a partir do ano que vem. Que é, eu não preciso ser tão pop. Eu não preciso ser tão comercial, sabe? Eu posso ser sincero. Eu posso falar exatamente o que eu estou sentindo. Não que os artistas fossem falsos, eu não estou falando disso, mas tinha essa preocupação com o mercado. Isso aí, episódio número 33 hoje, na companhia do mano Alexandre Matias, a gente fazendo o balanço aqui deste ano pandêmico.
E agora, indo direto à vaca fria, vou falar da minha parte, porque aí também, assim, é inevitável, né? Meus amigos lançam disco, eu fico sabendo e tal. Nas redondezas aqui, eu acho que o grande lançamento do ano, com certeza absoluta, é o disco do Kiko, o Rastilho. E esse é um disco que eu posso falar, eu já sabia. Porque eu já sabia mesmo. E ele aconteceu, né? Ele teve o momento do show. Eu acho que contou com isso. Chegou... Se o Kiko tivesse lançado depois da pandemia, beleza. Eu não acho que o disco diminui. Mas ele ia perder um pouco. Sim, dessa energia. perde um pouco o fôlego. Apesar de que eu acho que rodou bastante, assim, o disco cresceu muito, para muito além do show de lançamento e tal. E foi das primeiras lives, né? Que era para ter um show na casa de Francisca na semana seguinte do começo da quarentena, e aí foi aquela primeira live que teve, acho que na época, teve uns 50 mil acessos, foi bastante Que coisa, foda, foi demais. foi bem foda e tal. Mas eu já sabia porque, cara, eu conheço o Kiko há 12 não, quase 15 anos, a gente se conhece e toca junto. E assim, óbvio que, né, as pessoas vão amadurecendo, vão absorvendo outras coisas e tal. Mas esse violão do Kiko, eu já conheço ele há esses 15 anos. Total. E eu acho que quem viu muito o Kiko tocar, principalmente na época do Aldo Borogodó, no Afro Macarrônico, se encantou muito na parada com o violão do Kiko. Ele mudou um pouco o jeito de tocar quando a gente fez o primeiro disco do Metá e tal, e aí começou, né? E Passo Torto, cortes curtos e tal. Mas eu acho que era uma coisa que é uma expectativa que todo mundo tinha, era esse disco de violão do Kiko. Falo porque eu tinha essa expectativa e eu sabia que todo mundo tinha essa expectativa, né? E não só pelo lado do Kiko, mas porque essa coisa do violão solo é um pilar da música brasileira. É uma cadeira dentro da música brasileira, né? Diferente de, sei lá, um disco solo de saxofone. Não vou nem começar a falar disso. Mas é isso, né? O violão, ele é um dos alicerces da música brasileira. Tem essa coisa, né? Você tem uma linha, né? Você tem uma espécie de ministério do violão, né? E um violão percussivo também, né? Sim. Que, tipo, você pode falar, por exemplo, do Baden, né? Tem toda uma coisa de um violão mais... Não que o violão do Kiko não seja apurado, né? Mas esse violão do Rastilho é uma tradição brasileira que, tipo, é Jorge Ben também, sabe? Sim. Tirando o Kiko, os amigos, né? Negro Léo, Tantão. Fiquei ligado também nos lançamentos fora do Brasil. Duas mulheres que eu sou muito fã, que é a Matana Roberts e a Nicole Mitchell. A Matana já até veio pra cá, já fez uns shows aqui e tal. O pessoal já até conhece um pouquinho mais a Matana. A Nicole Mitchell é uma flautista espetacular. Eu conheci ela através do Rob Mazurek, que ela gravou com ele na Exploding Star Orchestra. E quando eu ouvi o primeiro disco da Exploding, eu perguntei pra ele, porque ela tem um som louco de flauta, assim, uma coisa parece que... A flauta parece que ela é meio destemperada, que ela não tem as chaves, assim, o som vai se formando. Meio uma coisa... Ela é muito mais ondular do que a coisa vetorial das chavezinhas, assim, né? Achei muito louco. E a outra toca o quê? A Matana Roberts, saxofonista, poeta, cantora, não conheço nenhum das duas. multiartista. A Matana tem um trabalho incrível que chama Coin, que vai ser uma série de 12 discos, tá no 4º agora, o último é do ano passado, que ela vai fazendo um mapeamento da história dos negros escravizados ali no sul dos Estados Unidos e tal. É uma artista foda, né? E aí, de novo, falando da coisa do ao vivo e tal. Um show dela que ela subiu sozinha no palco, estendeu uma bandeira dos confederados em cima da mesa, com a cara pintada, e ela é preta, ela com a cara pintada de blackface. De blackface, hein? Caralho. Ela de blackface com a bandeira dos confederados. Que foda. E, cara, fica todo mundo assim, bicho, que paulada. Essa mina é sinistra. A Matana lançou um disco menos impactante, assim, mas como é uma figura que eu acompanho também,
ela lançou um disco com um pianista chamado Pat Thomas, que conversa muito, isso é uma coisa interessante, que toda a galera do experimental americano conversa muito com a música clássica, que é uma coisa que aqui no Brasil Sim, não acontece. Então essa galera conversa muito com a música clássica, com a música erudita, acadêmica, né? Você tem uns figuras dando aula dentro de academia e tal. E é um disco que conversa muito com essa linguagem do saxofone erudito. Inclusive, aí eu não sei se, assim, geralmente os discos delas são mais cheios, assim, tem muito elemento e tal. Esse disco, como é só ela e o piano, não sei se é por conta disso, se é coisa de captação, mas a sonoridade dela tá diferente. Então, essa sonoridade mais próxima do erudito. E, enfim, esse erudito dessa escola mais moderna também e tal. Bem legal. E a Nicole Mitchell gravou o disco com a Moor Mother. Ah, sim. É um disco que é um ao vivo das duas. Achei incrível. E um outro lançamento também muito feliz, que eu tava até com expectativa baixa, que foi o disco da Sun Ra. Né? O primeiro disco inédito da Sun Ra Orchestra, regida pelo Marshall Allen, sem o próprio Sun Ra. E, cara, me surpreendi muito, achei muito legal mesmo. Inacreditável dizer isso, né? O Marshall Allen com 96 anos e o disco tem um frescor ali, tem algo novo, tem um caminho novo da orquestra, muito arranjado, inclusive com momentos que é difícil de saber se está arranjado, se é improviso, tem um calor ali, tem uma coisa ali que é difícil de detectar exatamente, mas me surpreendeu muito positivamente. Mas fala aí qual foi o seu top. Eu ainda estou fazendo a lista, assim. Eu sempre gosto de fechar a lista perto do dia 30, sabe? Porque é isso. Eu não sei se a Flora Matos lançou um disco agora ou está para lançar. Teve mais gente que lançou agora, em dezembro. O próprio Negro Léo tirou um disco da cartola, assim, do nada. Então eu prefiro deixar. Eu estou elencando aqui, mas não fiz a ordem. Eu concordo contigo que o Kiko é um dos grandes discos do ano, o Rastilho. Não tenho o que falar. Mas outro disco ali que, na verdade, já dando um spoiler aqui da minha lista, não defini ainda, mas tá cabeça a cabeça o disco do Guy Held, que é muito foda, muito foda. Um disco impressionante. É claro que parte do que o disco é pela quantidade de convidados, né? O Gui tocou com quase todo mundo, mas tem uma sonoridade dele ali. Você consegue sacar, tipo, tá aqui. E, tipo, era um disco que estava demorando. Do mesmo jeito que estava falando, era óbvio que o Kiko ia chegar e lançar um disco de violão, tava todo mundo esperando o disco do Gui, né? Sim. Eu achei um disco surpreendente, assim, tinha uma expectativa alta e conseguiu superar. Mas tem vários discos bons, né? O teu disco eu realmente achei foda. Eu acho que Dentro da Pedra é uma música que traduz 2020 bem, assim, uma música que eu ouvi muito, às vezes no loop, saca? Às vezes acordava, botava... Que já é um loop, né? Pois é, mas essa que é a graça, né? Essa que é a graça. E, tipo, a gente tá vivendo esse dia da marmota, então são vários loops, né? Então acordava, botava ali ligava o som, botava ali, põe repeat aí, ficava a manhã inteira ouvindo aquilo. O transe. Mas eu gosto muito do Aos Prantos, o disco que a Letícia lançou, da Letrux, que foi lançado inclusive no próprio dia 13, um disco que sofreu bruscamente com o fato de não ter show. Eu amo o Em Noite de Climão, que é o primeiro disco dela, mas quando vai pro palco, o disco ganha uma outra proporção, porque metade da Letícia é teatro, né? É a performance, a presença. Sim, total. E é um disco assim, que eu conversei com ela depois, eu falei, Letícia, esse show, ela, tá tudo lindo, tudo ótimo, já tinha... qual é a fala do começo, quando que o músico entra. E é isso, assim, talvez a gente não veja esse show ao vivo, sabe? É muito triste isso. Mas tem muito show, muito disco bom sendo lançado esse ano. Se for falar de gringo, segue aí uma fase. Eu puxo mais pro pop, né? Tipo, nesse lado da música mais experimental, eu prefiro ficar aqui no Brasil. Lá fora tem muita coisa rolando, mas enfim, não dá para acompanhar tudo. Então, eu tenho esse pezinho no pop, eu discoteco em festa, então... Mas tem uma tendência que já estava rolando há um tempo, que é as mulheres estão fazendo os melhores discos atualmente, saca? Então, sei lá,
desde a Dua Lipa até a Angel Olsen, sabe? É uma quantidade de discos muito foda e não cai mais naquela coisa, tipo, a onda das minas, um momento, não é mais um momento. As mulheres chegaram para ficar e ponto final. Tem uns discos que não são propriamente grandes discos do ano, mas são feitos consideráveis. Por exemplo, o Abu gravou um disco com o John, do Pato Fu, saca? Que é uma coisa assim, quem conhece o trabalho dos dois sabe, cara, óbvio que esses caras tinham que gravar algo juntos e indo para um lado completamente. E o John tem toda uma carreira experimental que quando ele toca com o Pato Fu, à medida que o Pato Fu vai ficando mais pop, isso fica em segundo plano. Ele parece que vira só o marido da Fernanda. E o John é um dos maiores guitarristas da geração dele. O disco não é um disco fenomenal, mas é um disco importante. Mas tiveram vários discos foda, assim. Você pensar, sei lá... O próprio Abu lançou o Emidoiná, que é a continuação do Omindá, que ele tinha feito. Tem a Larissa Conforto, que era baterista do Ventre, lançou o projeto solo dela, também bem foda. O rap tá num momento muito foda também, né? O Baco adiou o disco que ele ia lançar no começo desse ano e acabou lançando um EP que chama Não Tem Bacanal na Quarentena, que foi gravado na quarentena. O BK lançou o melhor disco de rap desse ano. O rap tá numa fase muito boa, né? Síntese lançou também. O Síntese lançou. O Síntese eu passei batido, não vi. Caralho. Saiu agora. Não vi, velho. No final do ano, né? Pois é. O Djonga, né? Todo 13 de março ele lança um disco. 15 de março, se não me engano. Teve o disco do Def Kids também, bem foda. A Josiara gravou um disco com o Giovanni Cidreira, bem bonito. A Joana Queiroz também gravou um descasso. Enfim, muita coisa boa saiu, só que é isso, né? Meio pela metade. Legal, saiu, mas... Matheus Aleluia, né? Também, puta disco. Tô ali. Léo, né? Não tem como esquecer, Desejo de Lacrar, que a gente estava esperando aí 3 anos praticamente, o maior tempo que o Léo ficou para lançar um disco, é um disco completamente torto. Cara, muita coisa boa, só que nessa coisa. Tatá lançou um disco legal, o D2 lançou um disco foda também. Opa, tô lá também. Bicho, ainda bem que me chamaram pra gravar coisa aí, porque se dependesse de mim, eu tava quietinho aqui, só jogando videogame, cuidando da minha filha. Tava gravando podcast e dando aula. Essa foi a primeira parte do papo com Alexandre Matias sobre o que os nossos radares musicais captaram em 2020. E no próximo episódio eu volto com ele para falar de ainda mais discos e contando também com pitacos especialíssimos. Se liguem aí. Confira a playlist desse episódio, que foi montada com os sons que foram pintando aqui durante o papo. Siga também o podcast no Instagram, @sabsompodcast. E é isso aí. Continuamos nessa quarentena maluca. Se puder, fique em casa. Valeu e bons sons.